Eu vou falar de um tema hoje que pode parecer até estranho, porque como é o início do ano e eu resolvi falar de crises e como é que nós lidamos com os desafios, e também trazer para vocês um desafio Mahalila, o começo desse ano, o primeiro desafio desse ano, que é uma carta do Mahalila que se chama eh, Purgatório ou Purgação, que é um lugar de revisão, um lugar de olhar para as nossas questões e nossos comportamentos e analisar os nossos comportamentos. E junto com isso, eu quero falar de crises, como que você lida com situações de crise. Quais são os ensinamentos que nós temos adquirido ao longo da nossa trajetória de autoconhecimento, que nestas horas de desafios nós precisamos buscar essas ferramentas. Diante de desafios, o que nos é solicitado? O que é de verdade solicitado para nós? É mais atenção, mais escuta, mais alinhamento com a nossa alma? Porque o que acontece nas crises e nos desafios? Nós ficamos tomados por algum tipo de emoção. Então, se o desafio é um desafio relacionado a questões de sobrevivência, de medos, de desafios, como foi esse final de ano aqui perto de mim, de muita chuva, de muita inundação. Então, todo o assunto e toda a situação envolve algum tipo de medo, de dificuldade, de perda. Então, as emoções que surgem nessas situações são emoções de medo, de decepção, de frustração. Então, todas aquelas emoções básicas nossas da sobrevivência, elas afloram. E aí, diante delas, o que fazer? Né? Então, e se o seu desafio não é esse, mas é outro, é um desafio de término de algum relacionamento ou de algum desafio no trabalho que está envolvendo uma mudança na sua vida, que você precisa mudar, que você precisa fazer alguma coisa diferente, que você precisa tomar uma atitude, ou que você está diante de um desafio de saúde e que você também tem que fazer alguma coisa radical, o que nós temos pela frente? Afloram ali as nossas emoções. Elas aparecem com muito mais clareza. O medo, a raiva, a frustração, a comparação, a baixa estima. Nós desconstruímos aquilo diante do desafio, desconstruímos aquilo que tínhamos sólido dentro de nós, que tínhamos dado como certo. Eu posso relaxar nisso aqui, porque isso aqui está tranquilo, está sólido, está certo. Aí vem um vento, uma ventania. Então, o que nos resta fazer? O que sinais são esses? Que coisas é essa? Como, não apenas como lidar com as nossas emoções, mas o que um momento de desafio ele traz para nós. Então, no Mahalila é representado por essa casa ali da purgação ou do purgatório, que nós precisamos rever situações, atitudes, comportamentos, precisamos olhar o que nós estamos vendo, o que isso está trazendo, o que está emergindo, que precisa ser consolidado, que precisa ser olhado, que mudanças nós precisamos fazer. Mas o ponto principal é que em todos os desafios, o que mais ocorre são uma emergência de muitas emoções e uma necessidade nossa de centramento. Então, são exatamente nesses momentos de crise que a gente mais precisa de escutar a nossa voz interior. E aí que a gente precisa trazer esta percepção mais aprofundada da crise. O que a crise está trazendo para você? A crise trouxe dor, trouxe dificuldade. Como que você está aprendendo na crise a lidar com esses sentimentos? O seu coração está fechado? Então precisa abrir de volta. Como que você vai abrir o seu coração de volta? E aí é você que vai responder essa pergunta. Como que eu vou abrir o meu coração de volta? Eu vou dar um tempo para o meu coração? Eu vou parar
tentar não me identificar com o diálogo interno, que é isso que está aqui na nossa cabeça. Então, o meu convite aqui é perceber o quanto de diálogo interno é gerado dentro da crise. Então, se a crise é de uma inundação, aqui também fica uma inundação de pensamento. E aí, papapá, papapá, papapá. Então, o que nós vamos fazer hoje de desafio? Se você está vivendo alguma crise, o desafio dessa semana é: observe a enxurrada de pensamentos. Aquela monte de coisa, aquela coisa que você fica afogado em tantas emoções, em tantos medos, em tantas questões. Você vai lidar com isso de que maneira? Destrinchando cada um desses pensamentos? Não funciona assim. Você vai deixar que eles venham. Afaste-se um pouco e veja um pouco de fora. Olha o quanto, olha esse circuito, olha como eu estou envolvida nesses pensamentos. Busque, sem forçar, mas busque um silêncio dentro de você. Deixa o pensamento como se fosse uma televisão ligada, falando de notícias ruins, mas que você abstraia um pouco dessas notícias, feche um pouco os olhos e não enxergue tanto essa televisão passando aqui dentro. Você não é esse aí, tem algo além dessa murmurinho ou desse ruído dessa televisão ligada num canal que só fala notícia ruim. Inscreva-se nesse canal e receba nossos vídeos semanalmente. E se essas palavras fazem sentido para você, compartilhe.